Adolescente assustada, revela ligação chocante como professor e família inteira desmorona. Clara sempre foi uma menina cheia de sonhos. Numa pequena cidade do interior, seu mundo se resumia a risadas no parquinho e as coloridas tintas que ela espalhava em suas telas. Mas tudo mudou no dia em que começou a ter aulas de arte com o professor Lucas. Ele era incrível. Seu jeito de ensinar, as histórias de grandes artistas, a forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre criatividade. Clara o achava fascinante, quase mágico. No entanto, sob essa superfície agradável, uma sombra ameaçava surgir. Certa tarde, enquanto limpava suas escovas de tinta, algo inesperado aconteceu. Um botão da camisa de Lucas caiu, revelando uma marca de nascença em sua pele. Uma marca que Clara conhecia bem. O mesmo tipo que sua mãe, Renata, sempre dizia que era de um velho amigo que se perdeu no tempo. O tio Lucas, sussurrou uma voz interna de Clara, enquanto seu coração acelerava como um trem desgovernado. Seria possível que aquele homem carismático fosse o mesmo tio que sua mãe tentava esquecer? Um frio percorreu sua espinha. O mistério começou a se desenrolar na mente de Clara. Nos dias seguintes, a admiração tornou-se um turbilhão de emoções. Ela decidiu confrontá-lo. O olhar dele fixou-se nela, e o ar ficou pesado. Se você contar para sua mãe, Clara, vai se arrepender, ele disse, com uma voz grave que fazia o estômago dela dar um nó. As palavras ecoaram, rasgando a inocência da menina. Era como se Clara tivesse caído em um labirinto de mentiras. Uma parte dela queria acreditar que tudo era apenas um mal-entendido, mas o medo a paralisava. Após aquele encontro, Clara sabia que precisava voltar para Renata. Mas o que ela diria? A mulher batalhadora, que sempre fez o possível para manter a família unida, estaria pronta para ouvir que o desaparecido da sua vida era o professor que a filha tanto admirava? No fundo, Clara temia que isso desmoronasse tudo como um castelo de cartas mal construído. Mas ele pode ser perigoso, pensou Clara, angustiada, enquanto se sentava à mesa na cozinha. O aroma do café recém-preparado se misturando ao silêncio tenso entre mãe e filha. O olhar de Renata, sempre atencioso, agora parecia distante, como se a verdade estivesse escondida em seus próprios segredos. Clara se sentia entre a cruz e a espada, em um jogo psicológico que poderia arruinar tudo. Novas sombras do passado vinham à tona. O plano que Lucas traçava era obscuro. Clara olhou para sua mãe, que colocava a xícara lentamente na mesa e pensou: até onde ela iria para proteger sua família? No fundo, a mente de Clara girava como uma tempestade, e sua vida se tornava um quebra-cabeça obscuro, onde cada peça revelava um lado mais sombrio do amor que ela nutria por Lucas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o peso das palavras de Lucas ainda ecoando em sua mente. A tensão entre sua mãe e ela era palpável, como uma corda prestes a estourar. A mente da menina corria, inquieta. Eu preciso saber a verdade, pensou, enquanto o aroma do café parecia se transformar em fumaça sufocante. Mas antes que pudesse reunir coragem para falar, um estrondo à porta ecoou pela casa e fez seu coração parar. Era o pai de Clara, Henrique, que chegava mais cedo do trabalho, mas a expressão em seu rosto era diferente, jagunço e sério. Ele parecia ter visto um fantasma. Renata, Clara,
Venham aqui agora! Gritou, a voz rasgando o silêncio da casa. Clara hesitou, mas o tom urgente de Henrique fez seu peito apertar ainda mais. Ela seguiu sua mãe para a sala de estar, onde Henrique a aguardava com um pequeno envelope na mão, o rosto pálido e os olhos arregalados. Isso é inacreditável, ele balbuciou, entregando o envelope a Renata. Clara observou enquanto sua mãe abria cuidadosamente o papel, suas mãos tremendo. Renata leu em voz baixa, mas o olhar de pânico em seu rosto dizia tudo. Como você pôde manter isso em segredo? Disse Henrique, seu tom agora ferino. Ele está de volta e você sabia. Eu não sabia, Renata retaliou, a indignação em sua voz misturada com medo. Eu fiz o que pude para proteger você e a Clara. O que mais eu poderia fazer? Uma turbulência de sentimentos invadiu Clara. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não da maneira que ela esperava. O que está acontecendo, mãe? Perguntou, a voz trêmula. Uma sombra atravessou o rosto de Renata. Ela olhou para Clara. Uma mistura de amor e desespero em seus olhos. Não é só o professor Lucas, Clara. Ele é mais do que você pensa. O tio Lucas, ele não está apenas longe. Ele é parte de algo muito maior, algo que nos ameaça. No ar havia um sentimento de traição. Clara sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. Henrique interrompeu. Sua voz agora era um sussurro. Ele está em liberdade condicional. Desapareceu há anos e temos sido observados. Ele pode querer algo de nós. O coração de Clara disparou. O professor que ela admirava, o homem cujas histórias haviam preenchido suas aulas, agora era um fugitivo. Como ela poderia ter se deixado enganar? Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo forte e um barulho de vidro quebrando irrompeu pela janela. Clara girou a cabeça. Era Lucas. Ele estava lá, parado no jardim, com um olhar intenso, ameaçador, como se fosse um predador prestes a atacar. Clara recuou, o medo envolvendo-a como uma névoa densa. Ele esboçou um sorriso que não chegava aos olhos, e isso a aterrorizou. O olhar dele não exibia a admiração que fizera Clara sentir, mas a fome de algo muito mais sombrio. Eu avisei que iria voltar. Sua voz soou como um rugido distante, reverberando na noite silenciosa. E agora, Clara, você terá que escolher um lado. Clara olhou para sua mãe, e o silêncio entre elas falava mais que 1000 palavras. Uma tempestade se formava dentro da casa. Seria esse o início de um pesadelo? O que Lucas realmente queria? A adrenalina pulsava, e tudo o que ela sabia estava prestes a mudar de uma vez por todas. Clara olhou nos olhos de Lucas, a ameaça nas suas palavras pesando como um tijolo em seu coração. O pai Henrique estava totalmente em choque. O que você quer de nós? Clara se atreveu a perguntar, sua voz mal conseguindo escapar. O sorriso de Lucas se alargou, maníaco, e Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ah, Clara, você sabe que a verdade é sempre mais complicada. Deu um passo à frente, mais perto, e os instintos de Clara gritaram para que ela se afastasse. Seu tio sempre esteve mais perto do que você imagina. Nesse momento, uma brisa gelada atravessou a sala, e ela se lembrou de sua mãe, que estava congelada ali, como uma estátua. O olhar de Renata era uma mistura de medo e desespero. Não era só Lucas que a ameaçava. Havia algo no passado dela, uma sombra que ainda não havia sido revelada. Clara! Henrique chamou. O tom da voz dele a trouxe de volta à realidade. Fique perto de sua mãe. Ele se pôs na frente delas como um escudo. Lucas riu, um som desconfortável. Você acha que pode protegê-las, Henrique? O passado sempre volta para nos assombrar. E então, como se um botão tivesse sido acionado, o tom de Lucas mudou. Ele se tornara sério, quase sombrio.
Você se lembra, não é, Renata, do que aconteceu com ele? Clara franziu a testa. O que será que isso significava? O medo estava invadindo a sala como uma nuvem negra. Era como se cada palavra escutasse um eco distante, envolvendo sua mente em confusão. Renata finalmente olhou para Clara com um olhar que parecia dizer: estou tão arrependida. Não há como voltar atrás agora. Lucas falou, suas palavras cortantes como vidro. Apenas se lembre, eu sempre estarei ao seu redor, se você não escolher o lado errado. Ele olhou para Henrique de maneira ameaçadora. Antes que alguém pudesse responder, uma voz feminina ecoou da porta da entrada. Meu Deus! O que está acontecendo aqui? Era a vizinha, Dona Jussara, que vinha frequentemente tomar café na casa de Clara. Mas nesse instante, seu olhar atravessou a sala, absorvendo o caos. Momentaneamente, as atenções se desviaram. Dona Jussara, Clara gritou, como se a presença dela pudesse trazer algum tipo de alívio. Clara fez um movimento para sair de trás de Henrique, mas Lucas a prendeu com o olhar. Não se aproxime, ele ordenou, sua voz como veneno. Dona Jussara então olhou intensamente para Renata, seus olhos brilhando com algo mais profundo, um reconhecimento. Renata, querida, precisamos conversar. Agora. As palavras dela pareciam carregadas de uma urgência que não escapou de Clara. Para onde se estava indo? Renata hesitou, o rosto pálido, o medo tomando conta. O passado que havia tentado enterrar se tornava mais presente nas sombras daquela sala. Não, não pode ser. E de repente tudo desmoronou. Lucas se virou e, num movimento rápido, pegou um pequeno objeto na bolsa. Clara não viu o que era exatamente, mas o reflexo metálico fez sua respiração falhar por um instante. Isto está longe de acabar, Renata. O ciclo recomeça. A cena ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. O coração de Clara batia acelerado. Quem era aquele homem realmente? O que tudo isso significava? E mais importante, o que sua mãe fazia parte dessa história? E assim, com a tensão no ar, Clara se deu conta de que as respostas que ela tanto buscava poderiam acabar sendo muito mais assustadoras do que tudo que já imaginara. A vida dela estava prestes a mudar de maneira irreversível. Lucas não era só um professor, e o passado poderia ser mais perigoso do que ela pensava. O que vem a seguir? Clara mal podia imaginar. Clara olhou nos olhos de Lucas, a ameaça nas suas palavras pesando como um tijolo em seu coração. O pai, Henrique, estava totalmente em choque. O que você quer de nós? Clara se atreveu a perguntar, sua voz mal conseguindo escapar. O sorriso de Lucas se alargou, maníaco, e Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ah, Clara, você sabe que a verdade é sempre mais complicada. Ele deu um passo à frente, mais perto, e os instintos de Clara gritaram para que ela se afastasse. Seu tio sempre esteve mais perto do que você imagina. Nesse momento, uma brisa gelada atravessou a sala e ela se lembrou de sua mãe, que estava congelada ali como uma estátua. O olhar de Renata era uma mistura de medo e desespero. Não era só Lucas que a ameaçava. Havia algo no passado dela, uma sombra que ainda não havia sido revelada. Clara, Henrique chamou. O tom da voz dele a trouxe de volta à realidade. Fique perto de sua mãe. Ele se pôs na frente delas, como um escudo. Lucas riu, um som desconfortável. Você acha que pode protegê-las, Henrique? O passado sempre volta para nos assombrar. E então, como se um botão tivesse sido acionado, o tom de Lucas mudou. Ele se tornara sério, quase sombrio. Você se lembra, não é, Renata, do que aconteceu com ele? Clara franziu a testa. O que será que isso significava? O medo estava invadindo a sala como uma nuvem negra. Era como se cada palavra escutasse um eco distante, envolvendo. Sua mente em confusão. Renata finalmente olhou para Clara com um olhar que parecia dizer:
Estou tão arrependida. Não há como voltar atrás agora. Lucas falou, suas palavras cortantes como vidro. Apenas se lembre, eu sempre estarei ao seu redor, se você não escolher o lado errado. Ele olhou para Henrique de maneira ameaçadora. Antes que alguém pudesse responder, a voz feminina ecoou da porta da entrada. Meu Deus! O que está acontecendo aqui? Era a vizinha Dona Jussara, que vinha frequentemente tomar café na casa de Clara. Mas nesse instante, seu olhar atravessou a sala, absorvendo o caos. Momentaneamente, as atenções se desviaram. Dona Jussara! Clara gritou, como se a presença dela pudesse trazer algum tipo de alívio. Clara fez um movimento para sair de trás de Henrique, mas Lucas a prendeu com o olhar. Não se aproxime, ele ordenou. Sua voz, como veneno. Dona Jussara então olhou intensamente para Renata, seus olhos brilhando com algo mais profundo, um reconhecimento. Renata, querida, precisamos conversar. Agora. As palavras dela pareciam carregadas de uma urgência que não escapou de Clara. Para onde isso estava indo? Renata hesitou, o rosto pálido, o medo tomando conta. O passado que havia tentado enterrar se tornava mais presente nas sombras daquela sala. Não, não pode ser. E de repente, tudo desmoronou. Lucas se virou e, num movimento rápido, pegou um pequeno objeto na bolsa. O reflexo metálico fez a respiração de Clara falhar por um instante. Isto está longe de acabar, Renata. O ciclo recomeça. No mesmo instante, um estalo ressoou, como um disparo. A janela do salão se estilhaçou e Clara gritou se jogando para trás. O que estava acontecendo? A sala ficou em silêncio, enquanto todos olhavam para a entrada. Um homem desconhecido surgiu na porta, ofegante, com um olhar de terror. Eles me pegaram. O que você fez, Renata? Ele olhou para Lucas e então a verdade veio à tona. Eu não posso deixar que ele te encontre. O mundo de Clara desabou. Quem é você? A voz dela ecoou, cheia de desespero. Lucas passou a mão pela cara como se exaurido. Você não entende, Clara. A verdade é muito mais profunda. Ele é o meu irmão. Um silêncio pesado tomou conta da sala, cada um tentando assimilar o que acontecera. Lucas e aquele homem se encararam, e em seus olhos havia um universo de segredos. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significa? Renata perguntou. Quebrando da nossa família. Pode custar a vida dela. Está tudo ligado ao passado. Você não pode esconder isso por mais tempo. Clara olhou para sua mãe, que parecia enervada, e tudo o que ela sempre acreditara estava prestes a mudar. Quem mais estava envolvido? Que segredos estavam escondidos sob a superfície da vida dela? Lucas não era só um professor, e sim parte de um labirinto de mentiras que a cercava. As emoções turbilhonavam, e as perguntas surgiam como tempestade. O que tudo isso significava para o futuro dela? Clara não conseguia imaginar a extensão da verdade que estava prestes a ser revelada. O que viria a seguir? A escuridão ainda ameaçava engolir tudo. Clara olhou nos olhos de Lucas, a ameaça nas suas palavras pesando como um tijolo em seu coração. O pai, Henrique, estava totalmente em choque. O que você quer de... Nós, Clara se atreveu a perguntar. Sua voz mal conseguia escapar. O sorriso de Lucas se alargou, maníaco, e Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ah, Clara, você sabe que a verdade é sempre mais complicada. Ele deu um passo à frente, mais perto, e os instintos de Clara gritaram para que ela se afastasse. Seu tio sempre esteve mais perto do que você imagina. Nesse momento, uma brisa gelada atravessou a sala, e ela se lembrou de sua mãe, que estava congelada ali, como uma estátua. O olhar de Renata era uma mistura de medo e desespero. Não era só Lucas que ameaçava. Havia algo no passado dela, uma sombra que ainda não havia sido revelada. Clara! Henrique chamou. O tom da voz dele a trouxe de volta à realidade. Fique perto de sua mãe. Ele se pôs na frente. Delas,
Como um escudo. Lucas riu, um som desconfortável. Você acha que pode protegê-las, Henrique? O passado sempre volta para nos assombrar. E então, como se um botão tivesse sido acionado, o tom de Lucas mudou. Ele se tornara sério, quase sombrio. Você se lembra, não é, Renata? Do que aconteceu com ele? Clara franziu a testa. O que será que isso significava? O medo estava invadindo a sala como uma nuvem negra. Era como se cada palavra escutasse um eco distante, envolvendo sua mente em confusão. Renata finalmente olhou para Clara com um olhar que parecia dizer: estou tão arrependida. Não há como voltar atrás agora. Lucas falou, suas palavras cortantes como vidro. Apenas se lembre, eu sempre estarei ao seu redor, se você não escolher o lado errado. Ele olhou para Henrique de maneira ameaçadora. Antes que alguém pudesse responder, a voz feminina ecoou da porta da entrada. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era a vizinha, Dona Jussara, que vinha frequentemente tomar café na casa de Clara. Mas nesse instante, seu olhar atravessou a sala, absorvendo o caos. Momentaneamente, as atenções se desviaram. Dona Jussara, Clara gritou, como se a presença dela pudesse trazer algum tipo de alívio. Clara fez um movimento para sair de trás de Henrique, mas Lucas aprendeu com o olhar. Não se aproxime, ele ordenou, sua voz como veneno. Dona Jussara então olhou intensamente para Renata, seus olhos brilhando com algo mais profundo, um reconhecimento. Renata, querida, precisamos conversar. Agora. As palavras dela pareciam carregadas de uma urgência que não escapou de Clara. Para onde isso estava indo? Renata hesitou, o rosto pálido, o medo tomando conta. O passado que havia tentado enterrar se tornava mais presente, nas sombras daquela sala. Não, não pode ser. E, de repente, tudo desmoronou. Lucas se virou e, num movimento rápido, pegou um pequeno objeto na bolsa. O reflexo metálico fez a respiração de Clara falhar por um instante. Isto está longe de acabar, Renata. O ciclo recomeça. No mesmo instante, um estalo ressoou, como um disparo. A janela do salão se estilhaçou e Clara gritou, se jogando para trás. O que estava acontecendo? A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam para a entrada. Um homem desconhecido surgiu na porta, ofegante, com um olhar de terror. Eles me pegaram. O que você fez, Renata? Ele olhou para Lucas e então a verdade veio à tona. Eu não posso deixar que ele te encontre. O mundo de Clara desabou. Quem é você? A voz dela ecoou, cheia de desespero. Lucas passou a mão pela cara como se exaurido. Você não entende, Clara. A verdade é muito mais profunda. Ele é o meu irmão. Um silêncio pesado tomou conta da sala, cada um tentando assimilar o que acontecera. Lucas e aquele homem se encararam, e em seus olhos havia um universo de segredos. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significa? Renata perguntou, quebrando o silêncio. Você prometeu que nunca falaria sobre ele. O homem, ofegando, respondeu, mas a história dela, da nossa família, pode custar a vida dela. Está tudo ligado ao passado. Você não pode esconder isso por mais tempo. Clara olhou para sua mãe, que parecia enervada, e tudo o que ela sempre acreditara estava prestes a mudar. Quem mais estava envolvido? Que segredos estavam escondidos sob a superfície da vida dela? Lucas não era só um professor, e, sim, parte de um labirinto de mentiras que a cercava. As emoções turbilhonavam e as perguntas surgiam como tempestade. O que tudo isso significava para o futuro dela? Clara não conseguia imaginar a extensão da verdade que estava prestes a ser revelada. O que viria a seguir? A escuridão ainda ameaçava engolir tudo. Então, como um relâmpago cortando o céu, uma reconexão de memórias atingiu Clara. O meu avô!
Ele tinha um irmão gêmeo. A frase escapuliu de seus lábios. O olhar de Lucas se congelou. É isso que você tem medo de dizer, não é? Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de choque e determinação. Sim, mas não é somente isso. O que você não sabe, Clara, é que o tio nunca desapareceu. Ele esteve aqui o tempo todo, observando, escondido na sombra. A sala ficou em silêncio novamente, tingida por uma verdade sombria. Clara sentiu a pele arrepiar. Era isso que Lucas queria fazer após tanto tempo? Com que objetivo ele estaria manipulando sua vida? E antes que alguém pudesse responder, uma voz familiar irrompeu do fundo do corredor. Lucas, você não deveria estar aqui. Você me prometeu que nunca mais voltaria. O coração de Clara disparou. Não era apenas um segredo sobre Lucas. Havia mais pessoas envolvidas. Mistérios que nem ela nem sua mãe podiam sequer imaginar. A casa, agora lar de memórias e segredos, cedo ou tarde, explodiria em um caos que mudaria tudo. E o que viria a seguir? Clara mal podia imaginar, mas uma certeza estava se concretizando. A verdade era um labirinto de dor e descoberta, e ela estava prestes a ser drenada por suas próprias escolhas. Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerando enquanto a tensão no ar tornava a sala quase insuportável. O rosto dele se contraiu em um misto de surpresa e raiva, mas antes que ele pudesse abrir a boca, um segundo eco ressoou pela casa. Lucas, você não deveria estar aqui. Você me prometeu que nunca mais voltaria. Clara congelou. A figura que apareceu na porta era familiar, mas também estranha, como um fantasma despertando de um sonho sombrio. Era Laura, a antiga amiga de sua mãe, uma mulher que Clara mal lembrava, mas que tinha a aparência de alguém que só conhecia segredos sombrios. O olhar de Lucas se transformou instantaneamente. A presença de Laura era como uma bomba prestes a estourar. Você não tinha o direito de voltar a se envolver com isso. Ele gritou, a voz cheia de fúria. Eu fiz o que precisava ser feito. Não posso deixar que você machuque. Mas ninguém. Laura respondeu, sua voz tremendo. Clara sentiu um nó apertar em seu estômago. O que estava acontecendo? Por que Laura estava tão envolvida nessa situação? Machucar? Você não sabe do que está falando. Lucas pareceu quase descontrolado, os dedos cerrando em mãos de punho, enquanto Laura se aproximava, decidida. Henrique estava em choque, e Renata, pálida, olhava alternadamente entre as duas figuras. O clima era pesado, com a expectativa do que viria a seguir. Isso não é sobre você, Lucas. Laura gritou, a voz ecoando pela sala. É sobre o que nós fizemos, e sobre o que ele realmente quer. Ela se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Clara recuar. Você está em perigo, Clara. Todos nós estamos. Mas o que isso significa? O que você sabe? Clara quase gritou, esperando, desejando pela verdade, mas receando o que pudesse ouvir. Era como abrir uma caixa de Pandora. Laura respirou fundo, sua expressão mudando de raiva para preocupação. Acredito que é hora de você conhecer a verdade sobre sua família. O que aconteceu com o seu avô, com o seu tio, é muito mais sinistro do que parece. Eles não desapareceram por acaso. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Henrique olhou para Renata, como se buscando uma confirmação que ela não parecia disposta a dar. Clara podia sentir o chão tremer sob seus pés. O avô, o tio, o que estavam escondendo dela. Lucas, percebendo que a situação estava saindo do controle, gritou: Você não pode simplesmente jogar isso em cima dela. A verdade é perigosa. Talvez ela tenha o direito de saber o que está por trás disso tudo, Lucas. A voz de Laura era como um raio, cortante no ar, e Clara sabia que havia algo muito maior em jogo. O passado de sua família não era apenas uma história de memórias amargas. Era um pesadelo que voltava para atormentá-los. Então, de repente,
um som ensurdecedor irrompeu pela janela, e todos se viraram para ver um homem de pé no jardim, ofegante e com um olhar que transmitia desespero. Laura, ele está atrás de você! Ele sabe que você está aqui! O corpo de Clara parou. Quem era esse homem? E mais importante, quem se esconde por trás de tudo isso? Naquele instante, tudo o que ela achava que sabia sobre Lucas e sua mãe começou a desmoronar. Você mentiu para nós. Tudo isso é uma armadilha, Clara gritou, a confusão misturando-se à dor. Não, não é isso que você pensa, Renata exclamou, mas suas palavras pareciam vazias. Clara sentia uma onda de raiva, uma necessidade urgente de saber a verdade que a cercava. Laura avançou, tomando a frente. Você não pode deixar que ele a manipule, Clara. O que é verdade é que sua vida está entrelaçada a algo muito mais escuro. Ele é um traidor. Clara sentiu seu coração parar. O ar ficou pesado. O que isso queria dizer? Era Lucas o traidor? O que mais estava em jogo? As revelações pareciam cada vez mais insuportáveis. A sala estava repleta de tensão, cada um segurando seu próprio segredo, como um fardo preso no peito. O que aconteceria agora? Clara não conseguia ver a saída. Mas uma coisa era certa. Sua vida, sua história, estava prestes a mudar para sempre. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerando enquanto a tensão no ar tornava a sala quase insuportável. O rosto dele se contraiu em um misto de surpresa e raiva. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, um segundo eco ressoou pela casa. Lucas, você não deveria estar aqui. Você me prometeu que nunca mais voltaria. Clara congelou. A figura que apareceu na porta era familiar, mas também estranha, como um fantasma despertando de um sonho sombrio. Era Laura, a antiga amiga de sua mãe, uma mulher que Clara mal lembrava, mas que tinha aparência de alguém que só conhecia segredos sombrios. O olhar de Lucas se transformou instantaneamente. A presença de Laura era como uma bomba prestes a estourar. Você não tinha o direito de voltar a se envolver com isso, ele gritou, a voz cheia de fúria. Machucar? Não sabe do que está falando. Lucas parecia quase descontrolado, os dedos cerrando em punhos enquanto Laura se aproximava decidida. Henrique estava em choque e Renata, pálida, olhava alternadamente entre as duas figuras. O clima era pesado, com a expectativa do que viria a seguir. Isso não é sobre você, Lucas, Laura gritou, a voz ecoando pela sala. É sobre o que nós fizemos e sobre o que ele realmente quer. Ela se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Clara recuar. Você está em perigo, Clara. Todos nós estamos. Mas o que significa? O que você sabe? Clara quase gritou, esperando, desejando pela verdade, mas receando que pudesse ouvir. Era como abrir uma caixa de Pandora. Laura respirou fundo, sua expressão mudando de raiva para preocupação. Acredito que é hora de você conhecer a verdade sobre sua família. O que aconteceu com o seu avô? Com o seu tio é muito mais sinistro do que parece. Eles não desapareceram por acaso. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Henrique olhou para Renata, como se buscando uma confirmação que ela não parecia disposta a dar. Clara podia sentir o chão tremer sob seus pés. O avô, o tio, o que estavam escondendo dela. Lucas, percebendo que a situação estava saindo do controle, gritou: Você não pode simplesmente jogar isso em cima dela. A verdade é perigosa. Talvez ela tenha o direito de saber o que está por trás disso tudo. Lucas. A voz de Laura era como um raio cortante no ar. E Clara sabia que havia algo muito maior em jogo. O passado de sua família não era apenas uma história de memórias amargas.
Era um pesadelo que voltava para atormentá-los. Então, de repente, um som ensurdecedor irrompeu pela janela e todos se viraram para ver um homem de pé no jardim, ofegante e com um olhar que transmitia desespero. Laura, ele está atrás de você. Ele sabe que você está aqui. O corpo de Clara parou. Quem era esse homem? E mais importante, quem se esconde por trás de tudo isso? Naquele instante, tudo o que ela achava que sabia sobre Lucas e sua mãe começou a desmoronar. Você mentiu para nós. Tudo isso é uma armadilha. Clara gritou, a confusão misturando-se à dor. Não, não é isso que você pensa, Renata exclamou, mas suas palavras pareciam vazias. Clara sentia uma onda de raiva, uma necessidade urgente de saber a verdade que a cercava. Laura avançou, tomando a frente. Você não pode deixar que ele a manipule, Clara. O que é verdade é que sua vida está entrelaçada a algo muito mais escuro. Ele é um traidor. Clara sentiu seu coração parar. O ar ficou pesado. O que isso queria dizer? Era Lucas o traidor? O que mais estava em jogo? As revelações pareciam cada vez mais insuportáveis. A sala estava repleta de tensão, cada um segurando seu próprio segredo, como um fardo preso no peito. O que aconteceria agora? Clara não conseguia ver a saída, mas uma coisa era certa. Sua vida, sua história, estava prestes a mudar para sempre. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. O homem no jardim puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz da lua. Uma arma. Se você se meter no caminho dele, Laura, você vai se arrepender. Ele já fez isso antes. O choque percorreu o corpo de Clara com uma força avassaladora. O que está acontecendo? Gritou, enquanto a paralisia consumia. Lucas, em um movimento rápido, puxou Renata para trás, com o escudo, e o homem avançou. Você nunca deveria ter voltado, Laura. Isso tudo é culpa sua. O tom de voz dele era terrível, cheio de ódio. Clara olhou para Laura e viu que antes era coragem, agora se esvaindo em desespero. O que mais ela escondia? O que havia feito? Na fração de segundo que se seguiu, um disparo ecoou. Clara teve certeza de que o mundo inteiro havia parado. O som reverberou nas paredes da casa, um lamento ensurdecedor que cortou o ar. Mãe! Clara gritou, vendo Renata se lançar para o lado e o olhar de Lucas se transformar em um feixe de desespero. Mas quando Clara olhou para a porta novamente, Laura estava caída no chão. O rosto pálido, como se a vida estivesse escapando dela. O vazio tomou conta do lugar. O que havia acontecido? Era um furacão de confusão. E a verdade estava prestes a explodir. O passado se tornava presente em questões que Clara nunca desejou formular. As sombras dançavam pela sala, e a vida de Clara, que parecia simples, agora se transformava em um labirinto de mistérios irreversíveis. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido? Clara sentiu que o chão estava se abrindo debaixo dela, e de repente, toda a sua realidade estava à mercê da verdade que não poderia mais ser ignorada. Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerando enquanto a tensão no ar tornava a sala quase insuportável. O rosto dele se contraiu em um misto de surpresa e raiva, mas antes que ele pudesse abrir a boca, um segundo eco ressoou pela casa. Lucas, você não deveria estar aqui. Você me prometeu que nunca mais voltaria. Clara congelou. A figura que apareceu na porta era familiar, mas também estranha, como um fantasma despertando de um sonho sombrio. Era Laura, a antiga amiga de sua mãe.
uma mulher que Clara mal lembrava, mas que tinha aparência de alguém que só conhecia segredos sombrios. O olhar de Lucas se transformou instantaneamente. A presença de Laura era como uma bomba prestes a estourar. Você não tinha o direito de voltar a se envolver com isso, ele gritou, a voz cheia de fúria. Machucar? Você não sabe do que está falando. Lucas parecia quase descontrolado, os dedos cerrando em punhos enquanto Laura se aproximava, decidida. Henrique estava em choque e Renata, pálida, olhava alternadamente entre as duas figuras. O clima era pesado, com a expectativa do que viria a seguir. Isso não é sobre você, Lucas, Laura gritou, a voz ecoando pela sala. É sobre o que nós fizemos e sobre o que ele realmente quer. Ela se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Clara recuar. Você está em perigo, Clara. Todos nós estamos. Mas o que isso significa? O que você sabe? Clara quase gritou, esperando, desejando pela verdade, mas receando que pudesse ouvir. Era como abrir uma caixa de Pandora. Laura respirou fundo, sua expressão mudando de raiva para preocupação. Acredito que é hora de você conhecer a verdade sobre sua família. O que aconteceu com o seu avô, com o seu tio, é muito mais sinistro do que parece. Eles não desapareceram por acaso. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Henrique olhou para Renata, como, se buscando uma confirmação que ela não parecia disposta a dar. Clara podia sentir o chão tremer sob seus pés. O avô, o tio, o que estavam escondendo dela? Lucas, percebendo que a situação estava saindo do controle, gritou, você não pode simplesmente jogar isso em cima dela. A verdade é perigosa. Talvez ela tenha o direito de saber o que está por trás disso tudo, Lucas. A voz de Laura era como um raio cortante no ar. E Clara sabia que havia algo muito maior em jogo. O passado de sua família não era apenas uma história de memórias amargas. Era um pesadelo que voltava para atormentá-los. Então, de repente, um som ensurdecedor irrompeu pela janela. E todos se viraram para ver um homem de pé no jardim, ofegante e com um olhar que transmitia desespero. Laura, ele está atrás de você! Ele sabe que você está aqui. O corpo de Clara parou. Quem era esse homem? E mais importante, quem se esconde por trás de tudo isso? Naquele instante, tudo o que ela achava que sabia sobre Lucas e sua mãe começou a desmoronar. Você mentiu para nós. Tudo isso é uma armadilha. Clara gritou, a confusão misturando-se à dor. Não, não é isso que você pensa, Renata exclamou, mas suas palavras pareciam vazias. Clara sentia uma onda de raiva, uma necessidade urgente de saber a verdade que a cercava. Laura avançou, tomando a frente. Você não pode deixar que ele a manipule, Clara. O que é verdade é que sua vida está entrelaçada a algo muito mais escuro. Ele é um traidor. Clara sentiu seu coração parar. O ar ficou pesado. O que isso queria dizer? Era Lucas o traidor? O que mais estava em jogo? As revelações pareciam cada vez mais insuportáveis. A sala estava repleta de tensão, cada um segurando seu próprio segredo, como um fardo preso no peito. O que aconteceria agora? Clara não conseguia ver a saída, mas uma coisa era certa. Sua vida, sua história, estava prestes a mudar para sempre, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. O homem no jardim puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz da lua. Uma arma. Se você se meter no caminho dele, Laura, você vai se arrepender. Ele já fez isso antes. O choque percorreu o corpo de Clara com uma força avassaladora. O que está acontecendo? Gritou, enquanto a paralisia a consumia. Lucas, em um movimento rápido, puxou Renata para trás, como um escudo, e o homem avançou. Você nunca deveria ter voltado, Laura. Isso tudo é culpa sua.
O tom de voz dele era terrível, cheio de ódio. Clara olhou para Laura e viu que antes era coragem, agora se esvaindo em desespero. O que mais ela escondia? O que havia feito? Na fração de segundo que se seguiu, um disparo ecoou. Clara teve certeza de que o mundo inteiro havia parado. O som reverberou nas paredes da casa, um lamento ensurdecedor que cortou o ar. "Mãe!" Clara gritou, vendo Renata se lançar para o lado, e o olhar de Lucas se transformar em um feixe de desespero. Mas quando Clara olhou para a porta novamente, Laura estava caída no chão, o rosto pálido, como se a vida estivesse escapando dela. O vazio tomou conta do lugar. O que havia acontecido? Era um furacão de confusão. E a verdade estava prestes a explodir. O passado se tornava presente em questões que Clara nunca desejou formular. As sombras dançavam pela sala, e a vida de Clara, que parecia simples, agora se transformava em um labirinto de mistérios irreversíveis. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido? Clara sentiu que o chão estava se abrindo debaixo dela. E, de repente, toda a sua realidade estava à mercê da verdade que não poderia mais ser ignorada. Então, em um golpe de sorte, o homem que apontara a arma começou a tremer. O olhar dele se desfocou, e antes que Clara entendesse o que estava acontecendo, ele saiu correndo, como se algo o estivesse forçando a fugir. Ele esbarrou na árvore do jardim e caiu, o corpo se contorcendo em ângulos estranhos, como um boneco de pano sem vida. "Não! Não, não, não!" Clara gritou enquanto corria na direção dele, mas na fração de segundo que se seguiu, ela ouviu um barulho ensurdecedor. O homem começou a gritar, e lá no fundo, algo se partiu. Um grito que implorava por ajuda. Então a verdade irrompeu como um trovão. "Laura, você!" Clara não podia acreditar. A mulher que estava caída no chão não estava morta. Ela se movia lentamente, e um brilho escuro a envolvia. Em um último ato desesperado, Laura levantou as mãos, e uma onda de energia brilhou ao redor dela, como se estivesse invocando algo muito poderoso. "Mãe, o que está acontecendo?" Clara berrou, o terror a envolvendo. "Você não entende, Clara. Eu precisava protegê-la de todo este horror." Renata gritou, agora mais parecendo uma desconhecida. Clara sentiu a confiança dela desmoronar. Em um instante cruel, Clara se deu conta. Laura não era a vítima, mas a verdadeira manipuladora por trás de tudo. A expressão de Laura mudou, e Clara viu um sorriso sombrio se formar em seu rosto. "Tá tudo se desenrolando como eu planejei. Você estava destinada a isso, Clara. Você é parte disso." Peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas de uma forma que Clara nunca poderia prever. A revelação a atingiu como um punho. Tudo o que ela acreditava estar seguro, a sua vida, sua família, tudo estava interligado por segredos inimagináveis. Clara ficou paralisada, o olhar perdido entre o caos da sala. O que tudo isso significava? Quem era realmente Laura? E o que sua mãe tinha a ver com isso? Clara percebeu que estava diante de um abismo de segredos, sem saber se poderia confiar em alguém, nem mesmo nas pessoas que a cercavam. O mundo desmoronava ao seu redor, e a linha entre amor e traição estava prestes a se tornar imprevisível. O que viria a seguir? Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerando, enquanto a tensão no ar tornava a sala quase insuportável. O rosto dele se contraiu em um misto de surpresa e raiva, mas antes que ele pudesse abrir a boca, um segundo eco ressoou pela casa. "Lucas, você não deveria estar aqui. Você me prometeu que nunca mais voltaria." Clara congelou. A figura que apareceu na porta era familiar, mas também estranha, como um fantasma despertando de um sonho sombrio. Era Laura, a antiga amiga de sua mãe, uma mulher que Clara mal lembrava, mas que tinha a aparência de alguém que sabia de muitos segredos. O olhar de Lucas se transformou instantaneamente.
A presença de Laura era como um alerta. Você não tinha o direito de voltar a se envolver com isso, ele gritou, a voz cheia de fúria. Machucar? Você não sabe do que está falando. Lucas parecia quase descontrolado, os dedos cerrando em punhos enquanto Laura se aproximava, decidida. Henrique estava em choque e Renata, pálida, olhava alternadamente entre as duas figuras. O clima era pesado com a expectativa do que viria a seguir. Isso não é sobre você, Lucas. Laura gritou, a voz ecoando pela sala. É sobre o que nós fizemos e sobre o que ele realmente quer. Ela se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Clara recuar. Você está em perigo, Clara. Todos nós estamos. Mas o que isso significa? O que você sabe? Clara quase gritou, esperando, desejando pela verdade, mas receando que pudesse ouvir. Era como abrir uma caixa de Pandora. Laura respirou fundo, sua expressão mudando de raiva para preocupação. Acredito que é hora de você conhecer a verdade sobre sua família. O que aconteceu com o seu avô, com o seu tio, é muito mais sinistro do que parece. Eles não desapareceram por acaso. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Henrique olhou para Renata, como se buscando uma confirmação que ela não parecia disposta a dar. Clara podia sentir o chão tremer sob seus pés. O avô, o tio, o que estavam escondendo dela? Lucas, percebendo que a situação estava saindo do controle, gritou. Você não pode simplesmente jogar isso em cima dela. A verdade é perigosa. Talvez ela tenha o direito de saber o que está por trás disso tudo, Lucas. A voz de Laura era como um raio cortante no ar, e Clara sabia que havia algo muito maior em jogo. O passado de sua família não era apenas uma história de memórias amargas. Era um pesadelo que voltava para atormentá-los. Então, de repente, um som ensurdecedor irrompeu pela janela, e todos se viraram para ver um homem de pé no jardim, ofegante e com um olhar que transmitia desespero. Laura, ele está atrás de você. Ele sabe que você está aqui. O corpo de Clara parou. Quem era esse homem? E mais importante, quem se esconde por trás de tudo isso? Naquele instante, tudo o que ela achava que sabia sobre Lucas e sua mãe começou a desmoronar. Você mentiu para nós! Tudo isso é uma armadilha! Clara gritou, a confusão misturando-se à dor. Não, não é isso que você pensa! Renata exclamou, mas suas palavras pareciam vazias. Clara sentiu uma onda de raiva, uma necessidade urgente de saber a verdade que a cercava. Laura avançou, tomando a frente. Você não pode deixar que ele a manipule, Clara. O que é verdade é que sua vida está entrelaçada a algo muito mais escuro. Ele é um traidor. Clara sentiu seu coração parar. O ar ficou pesado. O que isso queria dizer? Era Lucas o traidor? O que mais estava em jogo? As revelações pareciam cada vez mais insuportáveis. A sala estava repleta de tensão, cada um segurando seu próprio segredo. Como um fardo preso no peito. O que aconteceria agora? Clara não conseguia ver a saída, mas uma coisa era certa. Sua vida, sua história, estava prestes a mudar para sempre, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. O homem no jardim puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz da lua. Era uma arma. Se você se meter no caminho dele, Laura, você vai se arrepender. Ele já fez isso antes. O choque percorreu o corpo de Clara com uma força avassaladora. O que está acontecendo? Gritou enquanto a paralisia a consumia. Lucas, em um movimento rápido, puxou Renata para trás, como um escudo, e o homem avançou. Você nunca deveria ter voltado, Laura. Isso tudo é culpa sua. O tom de voz dele era terrível, cheio de ódio.
Clara olhou para Laura e viu o que antes era coragem, agora se esvaindo em desespero. O que mais ela escondia? O que havia feito? Na fração de segundo que se seguiu, um disparo ecoou. Clara teve certeza de que o mundo inteiro havia parado. O som reverberou nas paredes da casa. Um lamento ensurdecedor que cortou o ar. Mãe! Clara gritou, vendo Renata se lançar para o lado, e o olhar de Lucas se transformar em um feixe de desespero. Mas quando Clara olhou para a porta novamente, Laura estava caída no chão, o rosto pálido, como se a vida estivesse escapando dela. O vazio tomou conta do lugar. O que havia acontecido? Era um furacão de confusão, e a verdade estava prestes a explodir. O passado se tornava presente em questões que Clara nunca desejou formular. As sombras dançavam pela sala, e a vida de Clara, que parecia simples, agora se transformava em um labirinto de mistérios irreversíveis. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido? Clara sentiu que o chão estava se abrindo debaixo dela, e de repente, toda sua realidade estava à mercê da verdade que não poderia mais ser ignorada. Então, em um golpe de sorte, o homem que apontara a arma começou a tremer. O olhar dele se desfocou, e antes que Clara entendesse o que estava acontecendo, ele saiu correndo, como se algo o estivesse forçando a fugir. Ele esbarrou na árvore do jardim e caiu, o corpo se contorcendo em ângulos estranhos, como um boneco de pano sem vida. Não! Não, não, não! Clara gritou enquanto corria na direção dele, mas na fração de segundo que se seguiu, ela ouviu um barulho ensurdecedor. O homem começou a gritar, e lá no fundo, algo se partiu. Um grito que implorava por ajuda. Então, a verdade rompeu como um trovão. Laura! Você! Clara não podia acreditar. A mulher que estava caída no chão não estava morta. Ela se movia lentamente e um brilho escuro a envolvia. Em um último ato desesperado, Laura levantou as mãos e uma onda de energia brilhou ao redor dela, como se estivesse invocando algo muito poderoso. Mãe, o que está acontecendo? Clara berrou, o terror a envolvendo. Você não entende, Clara. Eu precisei protegê-la de todo este horror. Renata gritou, agora mais parecendo uma desconhecida. Clara sentiu a confiança dela desmoronar. Em um instante cruel, Clara se deu conta. Laura não era a vítima, mas a verdadeira manipuladora por trás de tudo. A expressão de Laura mudou, e Clara viu um sorriso sombrio se formar em seu rosto. Está tudo se desenrolando como eu planejei. Você estava destinada a isso, Clara. Você é parte disso. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas de uma forma que Clara nunca poderia prever. A revelação a atingiu como um punho. Tudo o que ela acreditava estar seguro, a sua vida, sua família, tudo estava interligado por segredos inimagináveis. Clara ficou paralisada, o olhar perdido entre o caos da sala. O que tudo isso significava? Quem era realmente Laura? E o que sua mãe tinha a ver com isso? Clara percebeu que estava diante de um abismo de segredos, sem saber se poderia confiar em alguém, nem mesmo nas pessoas que a cercavam. O mundo desmoronava ao seu redor, e a linha entre amor e traição estava prestes a se tornar imprevisível. O que viria a seguir? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso, como o calor pulsante que preenchia o coração de Clara. Depois de tudo que eles haviam enfrentado, a luta finalmente chegava ao fim. Ao seu redor, amigos e aliados estavam reunidos, uma pequena multidão que havia se formado na praça. Eric a observava, seus olhos cheios de orgulho e alívio. Ele havia acreditado nela o tempo todo, mesmo quando Clara duvidava até de si mesma.
A batalha contra aqueles que desejavam destruir tudo o que amavam parecia uma eternidade distante. Clara finalmente havia conseguido desmascarar o vilão que havia espalhado o caos na cidade. O gênero da justiça havia se feito ouvir, e o ressentimento dos habitantes estava finalmente se dissipando. O aplauso na praça vibrava no ar, um som que invadia a alma e fazia o peito de Clara se encher de esperança. "Você conseguiu, Clara!" gritou Luísa, sua melhor amiga, correndo em sua direção, os cabelos desgrenhados pelo vento. "Eu sempre soube que você era capaz." As lágrimas nos olhos de Luísa eram uma mistura de alegria e alívio. Clara a abraçou forte, como se quisesse sentir cada partícula de força que sua amiga lhe oferecia. Mas ao se afastar, um senso de vazio tomou conta dela. A batalha estava vencida, mas o que viria a seguir? Eric se aproximou, sorrindo com seu jeito tranquilo. "E agora, o que fazemos?" ele perguntou, seu tom levemente envolto em curiosidade. Clara olhou para os rostos felizes ao redor. Ela queria acreditar que o mundo era um lugar seguro novamente. Mas algo a inquietava. A voz do vilão ecoava na sua mente. "Você nunca estará a salvo." Clara respirou fundo. "Agora temos que reconstruir. Essa cidade, ela precisa de nós", disse ela. Mas uma reverberação de dúvida se esgueirava pelo fundo de sua mente. O que mais poderia acontecer? A vida tinha o hábito de surpreendê-los quando menos esperavam. O silêncio que se seguiu parecia pesado, carregado de perguntas não respondidas, enquanto a multidão começava a se dispersar. Uma figura apareceu entre as sombras. Clara sentiu um aperto no peito. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. "Você achou que tudo acabaria aqui?" disse a figura, um sorriso torto no rosto. O coração de Clara disparou. O vilão não estava derrotado. Era um eco, uma sombra que se recusava a desaparecer. O murmúrio ao redor cresceu. "O que isso significa?" As pessoas perguntavam, seus rostos pálidos. E Clara, com o coração na mão, sabia que a luta ainda não estava terminada. Como poderiam seguir em frente sabendo que uma nova ameaça se aproximava? Um estremecimento percorreu a praça. A sensação de livrar-se de um fardo foi rapidamente engolida por uma nova angústia. Clara trocou um olhar com Eric, que estreitou os lábios, revelando sua preocupação. "Vamos juntos", ele sussurrou. Clara acenou, sentindo uma centelha de coragem se acender dentro dela. Agora não era o momento de recuar. As coisas estavam apenas começando. Havia novas batalhas pela frente, e ela estava pronta para enfrentá-las. A esperança e o medo se entrelaçavam, formando um fio tênue de determinação. Mas antes de seguir em frente, é hora de você agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história não caia no esquecimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha com a gente nessa jornada.